nosso entrevistado é doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador da Unidade Coronariana do Real Hospital Português, em Recife, e médico da Unidade de Doenças Coronárias do PROCAP, o Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco. As coisas do coração são o assunto da prosa de hoje com o nosso convidado. Mas não tem romance não, nós vamos conversar sobre a importância de cuidar do coração. No Entre um Café, uma prosa de hoje, nós recebemos o médico cardiologista Sérgio Montenegro. Bem-vindo à TV Catinga. Doutor, vamos começar fazendo um panorama aí a nível nacional de como está a saúde dos brasileiros com relação ao coração. Na verdade é assim, quando você analisa a mortalidade por doença cardiovascular, a mortalidade é compatível com os resultados mundiais, né? Então, morre-se mais por doença cardiovascular do que por qualquer outra causa. Então, muitas vezes a gente relega a doença cardiovascular porque se prioriza, por exemplo, alguns tipos de câncer, alguns tipos, a AIDS, por exemplo, que tem mais glamour e tal, porque atinge pessoas de uma classe social mais diferenciada, mas a doença cardiovascular continua sendo a principal causa de mortalidade. Então, no Brasil, 1/3 das pessoas que morrem por doença cardiovascular. Isso a nível global é mesmo? É compatível com o mundo, né? E quando a gente fala de doença cardiovascular, a principal causa é o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. São as principais causas de mortalidade. O senhor acha que nós temos avançado aí no sentido de procurar não só o tratamento, mas também a prevenção, né, desses problemas de saúde, principalmente do coração? A gente avançou muito. Quando a gente analisa a forma de tratar, a gente avançou muito na diminuição da mortalidade. Mas a gente tem um impacto grande, né, que é a mortalidade pré-hospitalar. Quer dizer, quando as pessoas chegam ao hospital, você tem condições de oferecer o tratamento igual a qualquer parte do mundo. E isso reduz mortalidade. Só que a dificuldade de chegar ao hospital ainda é muito grande, principalmente para quem mora mais distante dos grandes centros. E a gente trabalha no PROCAP, a gente vê isso todo dia. Pacientes que chegam com infarto 2, 3 dias depois, quando você já não pode oferecer a ele o melhor tratamento. Então a dificuldade de acesso é grande e a prevenção a gente precisa ainda trabalhar muito para educar as pessoas para a prevenção das doenças cardiovasculares. De um tempo para cá a gente tem ouvido falar mais de doenças que antigamente eram mais, digamos assim, atingiam mais pessoas mais velhas, né? E hoje os mais jovens também estão sendo atingidos por essas enfermidades. Há uma necessidade de que os jovens também se empenhem nisso, nesse cuidado, sabendo que nós também podemos, né, ser acometidos por essas doenças? O que você falou é muito interessante, porque até um tempo atrás a gente tinha um ritmo de vida diferente. Então, e aí eu vou falar especificamente das mulheres, né? As mulheres não tinham o ritmo de vida que tem hoje. Então hoje as mulheres entraram no mercado de trabalho, isso impõe mais estresse, mais competitividade, que gera estresse, comem fora, isso implica mais gordura e mais sal, e tem uma jornada de trabalho excessiva, porque além de trabalhar fora, tem que cuidar de casa, cuidar de filho, então isso gera uma tripla, quádrupla jornada de trabalho. E isso aumenta muito a quantidade de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então o que é que a gente vê hoje? A doença coronária continua sendo muito prevalente, continua sendo prevalente nos homens, ainda é maior nos homens do que nas mulheres, mas o que nós percebemos é que as mulheres aumentaram muito mais do que os homens, tá certo? A incidência das doenças cardiovasculares e a mortalidade por conta dessas doenças. Então, o foco é você tentar prevenir, tentando abordar todos esses aspectos. Não é fácil, porque é uma doença multifatorial. Então, e dentro desses multifatores, tem fatores que a gente não pode interferir, que são os fatores, por exemplo, a idade e o fator genético. Isso aí você não pode interferir, não tem jeito. Então, o que é que a gente tem que tentar interferir? Os que a gente pode interferir, a gente tem que tentar interferir de uma forma mais agressiva e mais positiva possível.
Então, é tentar um estilo de vida mais saudável, é tentar não fumar, combater o tabagismo de forma agressiva, que a gente tem conseguido até resultados interessantes no Brasil. Tentar o controle do colesterol, o controle da pressão, para que você consiga, dentro desses fatores que você pode interferir, consiga fazer isso da melhor forma, para compensar aqueles fatores que você não pode interferir. Então é se engajar mesmo numa vida mais saudável principalmente, né? Principalmente. Manter uma atividade física regular, manter uma dieta saudável, né? Porque não dá para falar em dieta assim muito restritiva, porque isso é difícil de fazer, principalmente para o jovem, né? Mas tentar fazer uma dieta mais saudável e tentar uma atividade física regular, além de procurar um cardiologista para identificar os fatores de risco daquela pessoa, porque a gente está falando aqui para a população geral, né? Mas procurar identificar os fatores de risco para aquela pessoa e, para aquela pessoa especificamente, saber quais são os fatores que se devem interferir mais agressivamente. O senhor atua em Recife, né, capital de Pernambuco, e as doenças coronárias que atingem os pernambucanos são as mesmas que atingem os brasileiros de um modo geral? Ou há alguma diferença de índice com relação a estilo de vida? Não, na verdade, mais ou menos é muito parecido, né? O que é que a gente tem de mais assim, forte no Nordeste? A doença de Chagas, né, que é uma coisa muito de populações de baixa renda, e a doença reumática, que atinge as válvulas cardíacas. Então, que são doenças perfeitamente preveníveis, desde que se tenha uma atuação de prevenção eficaz e eficiente. Na doença de Chagas já tem uma certa eficiência na prevenção, mas na doença reumática ainda é muito carente. Então você tem crianças com 15 anos, com 10 anos, que tem que operar o coração e depois tem que operar outras vezes. Então isso é muito doloroso, né, para quem trabalha com cardiologia, porque na verdade não era nem para existir isso, né? Quando você vai para fora do país, para os países de primeiro mundo, a doença reumática nem existe mais, entendeu? E aqui a gente ainda convive com isso, com essa mazela que já deveria estar extinta. E isso é por conta dessa falta de acesso? Isso é por conta de prevenção, de educação, de saneamento básico, de prevenção, de casas adequadas, entendeu? De moradia adequada. Então, o contexto da doença reumática e da doença de Chagas não é só saúde, envolve também infraestrutura, entendeu? E educação. Falando agora sobre a questão de transplante, né, principalmente de coração, inclusive aqui em Petrolina, a organização de procura de órgãos é referência, né, em Pernambuco na captação. Existem muitas doenças que só com o transplante mesmo para se resolver, para a cura? Na verdade, assim, o transplante é feito quando há falência do coração como bomba, né? Então, quando é que isso acontece? Isso é a fase terminal de todas as doenças cardiovasculares. Então, o infarto termina na falha de bomba, as doenças valvares terminam na falha de bomba, as doenças congênitas terminam na falha de bomba. Quer dizer, falha de bomba é a falha do coração de bombear adequadamente o sangue para todo o corpo, né? Para todos os tecidos. Então isso é a fase terminal de todas as doenças. Então todas as doenças podem levar ao transplante. A questão do transplante depende muito da conscientização, né? A gente tem um doente internado há 2 meses, 3 meses, esperando um transplante cardíaco. E você vê que a doente vai definhando e vai perdendo a chance de ter, porque você não tem a doação para poder oferecer a ela o transplante. Acaba meio que passando do tempo, assim, né? Às vezes perde o tempo de ser oferecido um tratamento adequado, né? E muitas vezes você não consegue, porque o transplante você não compra o coração na farmácia, né? Então você tem que esperar uma doação. Então a gente tem que sempre trabalhar, quando a gente fala de educação, é no sentido também de educar as famílias para que possam doar mais, né? Para que você salve mais pessoas. O senhor atua no PROCAP, né, que é o Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco, que é da Universidade de Pernambuco. Aqui na Univasf a gente tem o Hospital Universitário, né, com diversas especialidades. Qual a importância desses ambientes, tanto para os futuros profissionais, quanto para a comunidade que recebe esse serviço? Olha, assim a gente pode falar muito à vontade, porque o PROCAP é um centro formador por excelência, né? A gente
forma diretamente ou interfere na formação da grande maioria dos cardiologistas de Pernambuco e do Nordeste. Hoje eu tenho residentes que vêm do Nordeste inteiro. Então a gente interfere fortemente nisso. Por outro lado, você tem um hospital de grande porte que oferece um serviço diferenciado para as doenças cardiovasculares. Você oferece tudo que você oferece em qualquer hospital privado. Então isso gera uma demanda muito forte. Então, além da formação forte, a gente tem uma assistência muito forte. E isso é muito interessante, porque a gente tanto contribui para a população, a gente devolve para a população aquele investimento que está lá, tá certo? Como a gente devolve também para a população a informação de profissionais qualificados, e a gente está falando aqui não só de médicos, como enfermagem e equipe multiprofissional na cardiologia de boa qualidade para servir a população, que é o nosso objetivo, a nossa função é essa. O senhor que atua diretamente aí na saúde pública universitária, né, quais os principais desafios e pontos positivos também? Os desafios é recursos, né? A gente sabe que a medicina, principalmente a medicina de alta complexidade, precisa de recursos. Então a gente tem recursos limitados e tem que se adaptar a esses recursos. Então isso limita um pouco a sua atuação. Por outro lado, você tem assim, o benefício e vamos dizer assim, a compensação de que você está oferecendo um serviço de alta qualidade para quem chega ali, né, porque a gente já falou da dificuldade de acesso, e também você tem a gratificação de formar pessoas que você vê hoje, a gente já tem algum tempo nesse trabalho, e a gente vê hoje pessoas de boa qualificação prestando serviços em outros centros e que foram oriundos de lá. Então isso é muito gratificante. Doutor, para encerrar, eu abro espaço para o senhor deixar um recado para quem nos assiste, para cuidar melhor do coração, para buscar aí não só o tratamento, mas também a prevenção, né, dos problemas aí do coração. Na verdade, assim, o que a gente sempre fala, quando a gente fala para a população geral, você não pode individualizar, né? E o ideal hoje é você sempre individualizar para cada pessoa. Qual é o seu risco? O seu risco é diferente de outra pessoa. Então, cada um deve procurar saber qual é o seu risco individual para, com isso, tentar prevenir individualmente. Mas, de uma maneira geral, o que é que a gente pode recomendar? Hábitos de vida saudáveis, tá certo? Procurar ter uma atividade de vida saudável, uma alimentação saudável e procurar um especialista ou um médico que possa orientar quanto aos outros fatores de risco, porque pressão alta, você só sabe se medir a pressão. Colesterol, você só sabe se medir o colesterol. Então, às vezes, precisa também ter uma noção, e principalmente nas pessoas que têm doença cardiovascular precoce na família, para que procurem com mais precocidade, para tentar individualizar o seu risco e tentar prevenir de forma mais eficaz. Muito bem, muito obrigada por sua participação. Que agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.